O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Amém, amados? Todo mundo, alguém aqui tem um herói? Quem tem herói? Quem tem um herói assim? Caramba, por exemplo, quando eu era mais novo, né? Quando eu era pirraia, eu não sei se aconteceu com vocês também, homens, né? Com as mulheres eu não sei se acontece isso. Mas quando eu era mais novo, era criança, eu queria ser um herói. E o que acontecia? Quem aqui, já, quando era menino, os homens, e era mais novo, queria ser um herói? Né? Aí eu queria ser o Wolverine. Aí eu fazia umas garras assim, ó. Botava os lápis entre os dedos. Aí ficava. Sou Wolverine agora. E eu achava arretado o Wolverine, né? Aí tinha um amigo meu que era gordinho assim, feito eu, e queria ser o Homem-Aranha. Aí ele levava uma pizza da mãe porque ele ficava dando uns saltos no sofá pra raca, aí saia quebrando os móveis da casa. Porque o sonho dele era ser o Homem-Aranha. E você fica... E o legal é a imaginação da criança. Porque você fica deitado na cama imaginando as aventuras. Você sendo Wolverine, com as garras de adamantio, e se regenerando, e você fica imaginando, meu Deus do céu, eu sou Wolverine agora, eu vou subir na minha moto, e vou viajar o mundo derrotando os vilões. Os homens, quem fez isso? Amém? Né? As mulheres fizeram isso também, já, né? Não, é só coisa de homem, mas... Na verdade, por que eu estou falando desses heróis na fé, desses heróis? Porque quando eu me converti, e hoje não é uma coisa tão infantil não, que hoje em dia os filmes de heróis são filmes que muitos adultos estão, né, estão assistindo. Mas o legal da criança, a diferença do adulto, que o adulto vai ver o filme, e quando ele vê o filme, ele curte aquele momento do filme, aquele negócio, fica com aquela adrenalina, né? Eu me lembro que quando eu assistia Rock Balboa, querendo dar murro na galera. Mas a criança, eu me lembro como hoje, que assistia o filme do Homem-Aranha, eu disse, oxi, meu irmão, se essa aranha escapasse, desse uma picada aqui em mim, ó, eu ia pulando os prédios, tudinho. Então, a criança, ela tem essa imaginação, e ela tende a viver o que aquele herói passa para ela. E quando eu me converti, eu troquei meus heróis. E meus heróis começaram a ser os heróis da Bíblia. E a palavra do Senhor diz que, através das Escrituras, elas foram feitas para nos ensinar e nos demonstrar e nos orientar sobre as coisas da vida. E eu comecei a observar os grandes heróis da fé. Lógico que dentro dos grandes heróis da fé, dito em Hebreus, capítulo 10, vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Isaac, e vai falar sobre outros, mas eu tinha os meus heróis na fé, amém? Quem aqui tem seu herói na fé? Eu não estou falando assim de Jesus, lógico que Jesus é top das galáxias, Jesus é, tá ligado? É tipo o incrível Hulk mesmo, ele bota para gerar, mas assim, mas eu tinha aqueles meus heróis na fé, fora Jesus, né? E hoje eu vou falar um pouco desses meus heróis na fé, amém? E nós vamos aprender sobre alguns grandes homens de Deus, e o que tornaram eles, dentro do caráter, dentro daquilo que Deus levantou eles, dentro daquilo que eles tinham, e foram grandes marcos no povo de Deus, e conseguiram conquistar, junto com o Espírito Santo, e fazer grandes obras e grandes feitos. Sabe, eu falei hoje, comecei com o texto de Joel, capítulo 2, porque antigamente, poucos homens tinham o Espírito Santo. Eram alguns homens que o Espírito Santo vinha sobre a vida deles e eles moviam a nação completamente. Mas hoje nós somos o povo de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? E nós vamos mover essa nação com o poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém? O primeiro grande homem de Deus que eu vou falar hoje para vocês é Moisés. Quando eu li Gênesis, eu até gostei de Abraão, adorei José, mas quando eu vi a história de Moisés, eu disse, aí está um homem profundo. Quando você começa a ler o livro de Êxodo,
você vê o Moisés muito acanhado. Lá em Êxodo 3:5, quando Moisés entra naquele local, no Monte Hebron, ele entra todo acuado, sim, movido por uma curiosidade. E quando ele chega na presença de Deus, Deus disse: tira as sandálias, que aquele é lugar santo. Ele tira as sandálias, se aproxima com muita cautela. E Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, eu vou libertar o meu povo, e você vai ser um instrumento de libertação para o meu povo. Aí Moisés falava o quê? Não, eu não tenho a capacidade disso. Eu não vou conseguir. Manda meu irmão, manda outra pessoa. Aí Deus disse: não, Moisés, eu vou levantar você, e você vai ser o meu homem de Deus. Eu vou usar você para libertar meu povo. Mas Deus, o povo não vai acreditar em mim. Aí Deus disse a ele: Moisés, põe a mão no seu peito. Aí Moisés colocava a mão no peito dele. Aí quando tirava a mão estava leprosa. Aí ele disse: Moisés, agora põe a mão de novo no seu peito. Aí quando colocava a mão dele estava curada. Ele disse: Moisés, pega esse cajado aí que você tem. Aí Moisés pegou o cajado dele e joga no chão. Aí quando jogou no chão uma cobra, aí Moisés se afastou com medo da serpente. Aí Deus disse: pega na cauda dessa serpente aí. Aí ele pegou na cauda da serpente, a serpente, cajado de novo. E Deus provando em Moisés com muito medo, ao ponto que Moisés pegou e disse assim: Deus, não dá não, levanta outro cara. E Deus disse: não, vai ser você, agora eu vou mandar seu irmão lhe ajudar. E mandou Arão. Mas o que é incrível na história de Moisés é que Moisés, ele não era um homem profundo. Quando Deus chamou Moisés, ele estava praticamente com sua identidade perdida, seus sonhos perdidos. O sonho de Moisés, no início do livro de Êxodo, era libertar o povo de Deus. Era o sonho de Moisés, com a sua força, libertar o povo de Deus. Mas depois de 40 anos, pastoreando ovelhas, cuidando das ovelhas do seu sogro, os sonhos de Moisés tinham ido por água abaixo. Na cabeça de Moisés, nunca ele seria um herói na fé. Nunca ele seria um herói na fé. E muitas vezes na cabeça do novo convertido, na nossa cabeça, quantas vezes nós nos achamos incapacitados de sermos heróis na fé? O que é um herói? O herói é completamente diferente do homem comum, né? Existe o herói. E como é que o herói age? O herói faz coisas sobrenaturais, extraordinárias. O herói, ele voa, ele solta poderes, ele se transforma. Ele faz mais o quê? Ele tem aquela roupa especial dele, né? Como, por exemplo, se fosse o Homem de Ferro assim, com aquela roupa, acho que era a estola de Elias, né? Elias jogou a estola e Eliseu pegou assim: agora eu tenho o poder do meu mestre. Aí, mas o herói, ele tem algo sobrenatural sobre ele. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos os heróis da fé de hoje. Esquecemos do sobrenatural das nossas vidas e nos limitamos na nossa condição de homem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus, ele nos levantou para que nós possamos fazer coisas extraordinárias em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Só que aí Moisés, ele teve aquela experiência com Deus. E o que é mais incrível em Moisés é porque Moisés, ele não ficou naquela sarça. A sarça era algo extraordinário para Moisés. Meu Deus, a sarça está pegando fogo. Sarça e não está sendo consumida. E ele foi curioso para enxergar aquela sarça. E com o tempo, mas saiu dali ainda muito debilitado, muito humano, muito cheio de mazelas ainda. E ele ainda dependia muito do seu irmão, dependia muito da coragem dos outros. A gente vai vendo, quando você vai lendo o Êxodo e vai vendo a história de Moisés, a gente vai enxergando um cara que era completamente dependente de outras pessoas para carregar o cajado, seguir o seu ministério. Com o tempo, você para de enxergar Arão. Arão acompanhava Moisés, segurando o ombrinho de Moisés, para que Moisés pudesse seguir, porque Moisés não tinha coragem. Com o tempo, Arão estava sumindo. Quando você vai ver na travessia do Mar Vermelho, era Arão que carregava o cajado de Moisés, porque Moisés tinha medo. Era Arão que falava com o faraó, porque Moisés tinha medo de falar com o faraó. Moisés não era aquele cara ousado que a gente geralmente costuma ouvir dele. Mas ele não foi parando, ele foi crescendo em Deus. Ele foi crescendo em Deus. Chega um ponto que Moisés chega diante do Mar Vermelho e ele diz: Deus, o que é que eu faço? Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés,
Manda o povo marchar, Moisés, sobre o mar. Pega o teu cajado, Moisés. Aí Moisés já toma o cajado dele e diz, agora é comigo. Aí Moisés levanta o braço e dá uma cajadada no mar e o mar se abre. E Deus abre o mar diante de Moisés, porque Moisés resolveu tomar uma atitude sobre o seu ministério e dizer assim, agora eu quero viver o ministério sobrenatural de Deus. Amém? Vamos repetir comigo? Agora eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Amém? Deus quer que a gente viva o sobrenatural de Deus. Moisés, ele não deixou de ajudar. Arão não deixou de ajudar Moisés. Miriam não deixou de ajudar Moisés. Mas Moisés, como herói da fé, ele estava assumindo sua postura de herói. Ele não só estava assumindo uma postura, mas ele estava se aprofundando em Deus, em conhecer Deus. Chega um ponto que uma das partes mais lindas da Bíblia, que Moisés, ele todo dia, ele tirava o TSD dele. Ele pegava a sua tenda, afastava da congregação, e naquele lugar Moisés ia falar com Deus. A nuvem de glória descia sobre a tenda da congregação, que era a tenda que Moisés ficava, e Moisés ia falar com Deus face a face. Todo dia Moisés estava tirando o TSD. Aquela presença de Deus tão profunda que os homens ficavam olhando Moisés orando e falando com Deus e sendo orientado por Deus. Aí teve um dia que Moisés não estava satisfeito. Diga assim, Moisés não estava satisfeito. Moisés falava com Deus todo dia. Moisés não falava com Deus como quem fala para uma estátua. Moisés não falava com Deus como quem fala com um morto ou quem vai para uma lápide. Moisés falava com Deus face a face. Moisés falava e Deus respondia. Diga assim, Moisés falava. Diga assim, Moisés falava e Deus respondia. Quem quer falar todo dia com Deus e ouvir a resposta de Deus? Diz amém. Eu quero isso sobre a minha vida. Eu quero chegar, Deus, e dizer, e aí Deus, beleza? Ele, beleza, cara, e aí, como é que tá? Não, tá de boa, e aí? Então eu quero também. Vamos fazer o quê? Não, tem aquela vida para ganhar, bora lá, bora. O senhor vai comigo, vou. Mas, e se eu não for? Não, só você for com Deus. Se eu não for, não vou também não. Era assim a conversa de Moisés com Deus. Só que aí Moisés diz assim, Moisés era muito profundo. Olhe, quem vai para águas profundas não gosta de água rasa. É a mesma coisa de você pegar aquele super surfista que pega aqueles tubos no Havaí e coloca ele para surfar umas marolinhas. O cara vai querer surfar uma marolinha? Não vai. Moisés era muito profundo. Com Moisés, águas rasas não dava mais. Aí o que foi que Moisés fez? Deus conversando com Moisés, e Moisés disse, Deus, lá em Êxodo 33, 18 e 23, diz assim, então disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o meu nome, o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Lá no finalzinho diz assim, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas minha face não se verá. Sabe, Moisés chegou para Deus, mesmo vivendo naquela profundidade. Moisés, o coração de Moisés, aquele Moisés que era medroso, tinha ido embora. Moisés aí já estava cansado da sarça. Ele já não aguentava mais ver sarça queimando, para Moisés não adiantava mais. Não, está queimando. Não para de queimar, Moisés, a sarça ali, não para de queimar, pelo amor de Deus. Aquela sarça não para de queimar, Moisés. Não, mas isso daí é besteira. Vamos para outra. Moisés já estava cansado de ver praga e milagre vindo dos deuses. Para Moisés já era fichinha. O mar abrindo, Moisés já estava tirando de boa. Vamos abrir o outro ali, irmão. Não tem problema não, se tiver que passar, a gente passa de novo. Nuvem de glória, coluna de fumo. Nuvem de glória, coluna de fogo. E Moisés, o povo andando. E Moisés diz assim, meu Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero onde nenhum homem foi. Moisés, ele passava 40 dias em cima do monte. Orando, jejuando, tendo com Deus. Escrevendo, Deus escrevendo ele. Gostei, Deus, dessa daí, essa lei, ó. Escrevendo, ensinando, sendo ensinado por Deus. O povo não conseguia nem enxergar o monte. A Bíblia diz que quando Deus pousava sobre o monte dele, parecia que o monte ia derreter. Na visão das pessoas normais, diga assim, na visão das pessoas
normais, o monte ia derreter. Mas para Moisés, era mesmo que subir uma escada rolante. Eu vou ver Deus. Ele passou 40 dias. Quando desceu, depois de 40 dias, ele, no excesso, por causa do povo, quebrou as tábuas. E o que foi que Moisés fez? Ele colou as tábuas. Ele pegou o super bonde. Meu irmão, vou desenrolar um super bonde agora aqui. Não, ele pegou e disse: mais 40 dias em cima do monte. Vou passar mais 40 dias com Deus. E o monte, aquele negócio tremendo, parecia que ia derreter, fogo, trovão. Deus falava, a Bíblia diz que quando Deus falava, pareciam os trovões. E Moisés lá em cima do monte, tendo com Deus. Era natural para Moisés. Porque quando você vai se aprofundando nas coisas de Deus, e você deixa de se aprofundar, as coisas começam a se parecer naturais. Mas Moisés era insaciável. Amém? Diga assim: eu quero um espírito insaciável, como o espírito de Moisés. Sabe, irmãos, quando a gente começa a achar as coisas do reino de Deus, começam a ficar naturais para nós, isso é um sinal de derrota sobre as nossas vidas. Quando você tira o seu TSD e o seu TSD começa a virar um TSDzinho normal, é porque você precisa ir mais profundo em Deus. Você precisa ir além, ser profundo como Moisés. E Moisés chega para Deus e diz assim: Deus, eu quero ver a sua face. Vocês acham que o que foi que Deus fez? Deus não disse: não, Moisés, ninguém pode ver minhas faces. Nem os querubins que estão em minha presença, 6 asas, 2 cobrindo as pernas, 2 cobrindo o rosto, 2 para eles voarem, eles me veem. De forma nenhuma eles ficam cobertos. E você vai querer ver? De jeito nenhum. Deus chegou para Moisés e disse assim: olha, Moisés, eu vou colocar a minha mão e eu vou passar. Quando eu estiver passando, eu tiro a minha mão, tu dá uma brechada e você vai me ver passando. E Moisés era insaciável. E ele viu Deus passando. A Bíblia diz que quando Moisés saiu dali, a face dele brilhava com a glória de Deus. O semblante de Moisés era a presença de Deus escrita, ao ponto que Moisés teve que cobrir o rosto para que o povo não desfalecesse por causa da presença de Deus. Quem aqui quer brilhar com o brilho do Senhor? Amém? Eu quero o teu semblante de Deus, daquele que enxerga Deus. O semblante daquele que enxerga Deus é o semblante de um homem profundo. Amém? Digo assim: o semblante de um homem ou uma mulher de Deus é o semblante de um ser profundo. Amém? E Moisés era extremamente profundo de Deus. E nós precisamos aprender com esses homens. Porque a gente não pode se acomodar. Se a nossa célula multiplica, vamos mais além. Ela multiplicou uma vez, vamos multiplicar em dobro agora. Porque Deus nos colocou para ver nessa terra, cheio do Espírito Santo dele, amém? E quem tem o Espírito Santo de Deus, não pode se acostumar com as coisas rasas, amém? O segundo grande homem de Deus que eu quero falar hoje, amém? Vocês aprenderam? Diga assim: intensos. Não com força, com intensidade. Intensos. Como Moisés, amém? Vamos repetir de novo. É profundos. Profundos. Como Moisés. Agora nós vamos falar de um homem intenso. Talvez um dos homens mais intensos da Bíblia. Nós vamos falar sobre o jovem Davi. Olhe, não existe cara no Antigo Testamento mais intenso do que Davi. Davi era muito intenso. A Bíblia diz que Davi era um meninozinho pequeno, franjino, baixinho, para você ver a estatura média do homem de Jerusalém, de Israel, do povo de Deus. O homem mais alto, naquela época, media na faixa de 1,75 m. 1,70 m, um pouco menos de 1,75 m. Por exemplo, eu seria, tá ligado, quase um Golias, para aquele povo lá. E eu não sou muito alto. Talvez Lucas, ele se encaixaria num homem de estatura média. Então, se você acha Lucas, fica de pé, Lucas. Lucas é um cara alto. Espiritualmente ele é um, tá ligado? Ele é top de Deus, mas o Lucas ele não é um cara alto, né? Fisicamente, né? Apesar que, pode sentar, Lucas, a cabeça dá para colocar um cara, mas é coisa de nordestino. Mas aí o que acontece?
Ele era um cara pequenininho. Ele cuidava das ovelhas, era tratado por seu pai como um empregado. Só que ele era intenso. Eu imagino Davi como aqueles baixinhos brabos, né? Porque todo baixinho é brabo. Então, se ele era baixinho, naquela época que o povo era baixinho, então ele era mais brabo do que os baixinhos de hoje. E quando vinha alguém roubar uma ovelha do seu pai, um lobo, um urso, o que Davi fazia? Tirava a ovelha. Meu irmão, Davi, ele não pegava a ovelha e saía correndo. Davi não olhava o lobo, o urso ou o leão de longe, e dizia assim, meu Deus do céu, lá vem um urso. Olha aquele urso. E os ursos de antigamente, respeito, viu? Não é os ursos miados e as gatas magas que tem hoje de leão, não. Eram os ursos. Entendeu? Eram os leões. Aqueles leões. Ele não viu o leão e o urso de longe e dizia assim, eu vou correr. Pegava a ovelha debaixo do braço. Ele tirava a ovelha da boca do urso e da boca do leão. Irmãos, se você vê isso, vamos falar de ovelha não? Vamos falar de cachorro? Porque hoje em dia o povo trata cachorro feito trata a gente. Você visse o seu cachorro, né? Aquele seu cachorrinho. Qual é o nome do cachorro? Hã? Isaac, Bidu, Isaac, na boca do urso. Você botava a mão para tirar? Quem é que botava a mão na boca do urso para tirar o cachorro? Irmão, na hora que você visse o urso, você dava um tiro de carreira, trancava o portão. Você que começava eu já ia consolar a Michele. Tenha calma. Tenha calma. Viu? Bidu já foi sem dor. Você viu a boca do urso, não viu? Deixa ele lá. O urso tem que sobreviver de alguma coisa. Então deixa o cachorro virar ração para o urso. Mas Davi, ele era tão intenso no zelo pelas ovelhas, que ele botava a mão na boca do urso e puxava. Meu irmão, imagina o zelo dessa criatura com aquela ovelha. A intensidade em cuidar bem daquelas ovelhas. Os próprios irmãos de Davi diziam que eram umas poucas ovelhas. Umas poucas ovelhas. Provavelmente, o pai de Davi nem sobrevivia daquelas ovelhas. Um pouquinho de ovelha. Ficava lá só para dar o leite, fazer um queijo, uma coalhadazinha no final de semana. Mas ele cuidava com a intensidade. Davi, ele não era aquele crente morgado. Quando ele tinha um discípulo, uma ovelhinha, ele dava a sua alma, a sua vida por aquela ovelha. Isso fala de um discipulado profundo. Como discipuladores, nós precisamos ser intensos no discipulado com os nossos discípulos. Amá-los, cuidá-los, abraçar. E assim, o urso vinha, eu vou dar na cara do urso. Para o bidô não dou não, mas para o meu discípulo eu dou na cara do urso. Amém? Mas ele era intenso em tudo, irmãos. Davi era o cara mais intenso que tem na Bíblia na adoração. Além de ser intenso, Davi, ele tinha um senso de honra muito grande ao Senhor. A adoração de Davi não era uma adoração de oba-oba, porque a galera tá aquele som massa na igreja, a guitarra chorando, e Johnny na aquela bateria. A adoração de Davi, além de ser muito alegre e muito intensa, era uma adoração regada de honra a Deus. A Bíblia diz que quando Davi foi trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém, a cada 6 passos que Davi dava com o povo, era feito um sacrifício a Deus. Existia muita honra na vida de Davi. Ele era intenso em honrar a Deus. Era a presença de Deus que estava naquele lugar. Não era ninguém ali, era a presença de Deus que Davi estava arrastando naquele lugar. Sabe, hoje nós somos a arca de Deus. A arca falava da presença de Deus. A arca falava sobre o sacrifício. Dentro da arca existia 3 itens que representavam Jesus. Era o maná que desceu do céu, que representa o pão que desce do céu. A lei, que representava um Deus que cumpriria todas as leis, que era o Cristo. E um cajado de Arão que floresceu, era um símbolo da ressurreição de Cristo. Nós somos esse símbolo de um pão que desceu do céu para nos nutrir, de uma lei que veio, de um Cristo de um Deus que venceu a lei para nos salvar.
e que ressuscitou e venceu a morte e morreu pelas nossas vidas. Nós somos a presença de Deus sobre essa nação. E quando nós arrastamos essa presença em meio ao povo e levamos para nossa casa, levamos para o nosso trabalho, levamos para a escola, em qualquer lugar que nós estejamos, é necessário muita honra. A vida do cristão, do crente, a vida do discípulo autêntico é uma vida de honra a Deus. E Davi era muito intenso nessa honra. Além dessa honra maravilhosa, quando ele adorava, olha, irmãos, quando você ouvir uma adoração na igreja, na célula, Davi era o rei. Davi, ele não era um rei semelhante a Lula. Davi não era um rei semelhante a um outro governante de um país do terceiro mundo ou um país pequeno. Se a gente fosse comparar Davi com um presidente hoje, a gente poderia dizer que Davi era um Barack Obama. Era o cara, Davi era o cara. Todo mundo honrava Davi, todo mundo gostava de Davi. Davi era o cara. Davi foi o menino que derrotou Golias, um gigante de quase 6 metros. Davi, de 1,5 metro, derrotou um cara de 6 metros, cheio de ousadia, cheio de coragem. Todo mundo honrava a vida de Davi. Mas quando vinha a arca, Davi se desprendeu de todo o seu orgulho, de tudo. E a palavra de Deus diz que ele vinha pulando com toda intensidade. Irmãos, a roupa de Davi na adoração era uma estola sacerdotal bem fininha. As roupas da gente, principalmente quem é gordinho, é mais pesada. Por quê? Porque cobre, né? Você usa uma roupa pesada assim quando é gordinho, porque você cobre. Ela cobre bem. Mas a roupa de Davi era uma roupa bem levinha. Ele pulava, eu acredito que quando ele pulava, as roupas iam junto, pulava, descobria ele, e ele ia pulando e adorando o Senhor. E aquilo agradava a Deus, porque vinha muita honra e muita alegria, porque a presença do Senhor estava ali. E muitas vezes na célula, na igreja, quando a adoração está rolando e a gente está. Tu viste? Oxe, tá vendo fulano? Aí fica lá, roendo a unha, e muitas vezes a gente nem canta na célula, só baixa a cabeça assim. E o líder de célula se esguelando. Deixa eu ver uma música legal. Aquela, então eu direi, abra-se o mar, se esguelando, e a criatura. E o mar se abrindo, já o líder já fazendo a casa dele romper o meio, para ver se o negócio pega e a criatura de cabeça baixa. Então, irmãos, intensidade deve existir nos nossos corações. Aconteceu um louvor, está louvando, eu acho muito arretado tem um irmão aqui, eu não vou constranger ele, mas ele senta bem no fundo da igreja. Aí o que acontece? Quando ele está adorando, pode ser o louvor mais, assim, aquela adoração, não tem uma adoração que o cara incita a pessoa a pular, né? Então, pula na presença, aí você sai pulando, né? Então eu corro, aí você corre. Então eu grito, aí você grita. Mas tem umas celebrações que é só para você praticamente ficar só batendo palma, né? Esse irmão não, irmão. Esse irmão me constrange. Que ele já fica assim, ó, é uma adoração, e ele pula, e ele corre para lá e para cá. É intensidade, é isso que habita no coração do cristão. Se você está no louvor, tá a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus habita onde? Você está na presença de Deus e está miado, quietinho. Quando se está na presença de Deus, é tempo de intensidade, amém? Aqueles que arrastam a presença de Deus são intensos em honra, intensos em louvores, amém? Diga assim, eu preciso ser intenso na presença de Deus, amém? Um outro homem de Deus, esse era meu herói. Esse eu gostava. Eu sei que para muitos, todo menino, olha, toda mulher tem uma heroína na Bíblia. Eu vou dizer qual é. É Esther. Toda mulher, estou mentindo, estou falando na verdade. Menino, Michele lê Esther, termina de ler um livro, vai ler Esther. Termina de ler outro livro da Bíblia, vai ler Esther. Menina, tu vai ler tanto Esther assim para quê, pelo amor de Deus? Amém que está lendo a Bíblia, mas ela terminou de ler volta para Esther. Porque é a heroína das mulheres, tá ligado? É a princesa. Mas tem um herói na fé
que todo menino, todo homem gosta. É Sansão. Meu velho, quando a Bíblia fala que Sansão pegou o leão, tá ligado? E matou o leão com as mãos. Meu irmão, velho, eu quero ser Sansão. O Espírito Santo vem que eu quero pegar o leão assim, ó. Davi tirou a ovelha da boca do leão, mas Sansão deu um mata-leão aqui nele, aqui. Foi Sansão que inventou o jiu-jitsu. Porque ele deu um mata-leão aqui, o leão caiu, o jiu-jitsu aconteceu ali, pronto. Sansão inventou o jiu-jitsu. Sansão pegou um pedaço de jumento, uma queixada de jumento. 1000 homens. Olha, velho. Não tinha lampião, não tinha ninguém para Sansão, não. Era Sansão. Só que Sansão é o que a gente chama de contra-herói. O que é um contra-herói? É o herói que faz uma burrada. Qual era a burrada de Sansão? Sansão, ele começou a confiar muito na força dele. Que na verdade não era a força dele, era a força do Espírito Santo. Mas vinha sobre ele. Olha, Sansão teve uma vez, se irritou. Eu não sei como a pessoa... O cara se irrita, dá uma batida na porta, né? Pá, bate na porta e vai-se embora. Sansão pegou as portas da muralha dos filisteus, arrastou as portas para cima do monte. Umas portas do tamanho dessa igreja. Se tivesse dado pelo menos uma pancada, né? Mas ele arrancou e arrastou. Veja a força desse homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Veja as maravilhas que ele fazia. Mas ele começou a confiar nas suas habilidades. Ele começou a dizer assim, eu já ministro, eu já sou top nas ministrações. Se o pastor botar, eu vou detonar. Oxe, na célula, pode colocar para mim que eu faço. Bota aí o quebra-gelo, eu vou fazer um quebra-gelo que a galera vai receber ali, pode terminar a célula depois do quebra-gelo. Eu vou fazer um lanche, quando o irmão sentir o tempero, quando ele der uma colherada na fuba, que botar na boca, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Só na colherada da fuba. Eu confio. Eu me confio. Sansão estava desse jeito. Quando Sansão deitava no colo de Dalila, ele dizia assim, me amarre com uma cordas virgens, que aí ninguém vai me segurar. Aí Sansão quebrava e dava nos filisteus e confiava. Ou vocês acham que Sansão era tão besta que não sabia que Dalila queria o mal dele? Lógico que sabia. Mas ele dizia assim, nada vai me tocar. Eu sou muito bom. Eu matei um leão, matei 1000 filisteus. Quando eles acharam ruim, ainda taquei fogo na lavoura todinha dele, arrastei os portões. Quem vai me deter? Ele começou a se encher de si. E o coração de Sansão deixou de ser um coração voltado a Deus e passou a ser um coração voltado às suas habilidades. Agora uma pergunta bem séria. Vou fazer baixinho. Quem aqui já se confiou nas suas habilidades? Quem aqui já diz assim, pode deixar comigo, que eu mato no peito e chuto no gol. Eu sou Romário. E nós nos confiamos nas nossas habilidades. E Sansão teve uma hora que confiou, ele foi preso, o coração dele estava tão entregue às suas habilidades, tão voltados para si, que Deus ele se retirou da presença de Sansão. E Sansão se viu na enrascada, olhos vazados. O cabelo de Sansão, que era um voto a Deus, um voto nazireu, foi raspado. E em vez de motivo de orgulho, ele passou por ser motivo de vergonha para o povo de Deus. Tudo porque ele confiou em suas habilidades. Tirou o seu coração de Deus, a sua dependência em Deus, e começou a depender de si. Mas aí, Sansão, ele torna a ser um herói de novo. Lá em Juízes 16, do 27 ao 31, Sansão foi colocado sobre os líderes dos filisteus. E eram mais de 3.000 homens e mulheres, vendo e zombando de Sansão naquele lugar. E naquele momento, Sansão lembrou que tinha um Deus. E ele orou assim, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me
me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre os quais o templo se afirmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda de outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele os empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão, ele diz assim, muitas vezes me ensinaram, e as pessoas perguntavam assim: Sansão, está no céu ou está no inferno? Naquele momento, Sansão, ele disse: a minha vida não importa mais. O que importa são os planos de Deus sobre minha vida. A função de Deus tinha levantado Sansão para que derrotasse os filisteus e livrasse o povo dele. Naquele momento ele disse assim: eu sacrifico a minha vida para que os planos de Deus se realizem. E naquela hora, o nome de Sansão foi levantado de novo como herói da fé. E disse: na morte de Sansão, ele matou mais homens do que em toda a sua vida. Quando nós morremos para nós mesmos e deixamos de confiar em nós. Não, eu sei, a galera diz que eu sou da hora, sou bom, mas eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso que os seus planos se realizem em mim. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor venha e me tome por completo, para que a sua palavra seja dita, para que os louvores sejam direcionados pelo Senhor. E muitas vezes nós enrijecemos com nossa força, com nossas habilidades, e dizemos assim: eu vou fazer, pode deixar comigo. Mas na verdade, nós precisamos aprender a deixar nas mãos do Espírito Santo, amém? Moisés, quando Deus disse assim: Moisés, agora vocês estão livres do Egito, eu vou mandar um anjo seguir na tua frente, Moisés, e você vai seguir no anjo. Aí o anjo vai estar na coluna de nuvem, vai estar na nuvem. Quando o anjo se mover com a nuvem, você se move com ele. Quando o anjo parar, você para. Aí Moisés disse: eu não saio daqui se o Senhor não for na minha frente. Nós precisamos ser completamente dependentes do Espírito Santo e de Deus, para que o reino de Deus seja erguido e para que o povo seja liberto. Quando nós dissemos não os nossos planos, não a nossa carne, quando nós começamos a dizer assim, podemos até pensar que a mente humana vem com essas... Eu vi uma frase no Facebook que eu acho que aquela frase diz assim: o que os olhos não veem, a paranoia inventa. A gente fica de vez em quando tão paranoico nas nossas habilidades, dizendo assim: eu vou conseguir fazer, eu faço, eu confio, eu já fiz isso, não tem problema nenhum. Que a gente acaba excluindo Deus. Daqui a pouco a gente está cego e a gente não consegue enxergar que a gente está completamente dependente e falta muito do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas como nós somos o povo de Deus eleito, sacerdotes santos, conosco isso não acontece, amém? Porque nós somos completamente independentes do Espírito Santo, amém? Cadê um grito aí do povo dependente do Espírito Santo? Amém! Amém? Agora, para a gente encerrar, eu vou falar do cara mais doideira que tinha na Bíblia. O cara mais louco, eu imagino esse cara com os dread, tá ligado? Tem aqueles cabelos de... Não tem um personagem novo, né? Do comediante que é Mustafa, sei lá o que. Aquele cabelo do cara lá é uns dread. Eu imagino o João, que é o João Batista, né? Uns dread. Pele de roupa de camelo. João Batista comia mel silvestre. Mel é gostoso? Quem é que acha mel gostoso? Agora come todo dia. Todo dia mel silvestre e gafanhoto. João era o cara mais... Eu vejo João como o cara mais pleno que existe dos homens que vieram antes de Jesus. Ele era muito pleno, ele era muito cheio de si e do Espírito Santo. Olha, uma coisa que o discípulo tem que aprender a ser é pleno. Quem aqui se conhece perfeitamente?
Mas eu me conheço perfeitamente. Quem é que pode dizer que se conhece perfeitamente? Bem, a gente se conhece assim. Talvez não tão perfeito, mas a gente se conhece. Quem aqui sabe o seu nome completo? Se não levantar a mão, tá difícil. Né? Quem aqui conhece a roupa que gosta de usar? Não tem aquele irmão, veja, eu só uso camiseta Gola Polo. A primeira vez que Neto me viu, Neto, meu discípulo, me viu com a camisa normal, que foi a camisa do último encontro. Olha, né? Cada um tem o seu jeito, mas esse cara, ele se conhecia. Mesmo doidão, com os Rastafari. Isso aí eu imaginando, viu? Ele não estou dizendo que ele tinha Rastafari, não. A Bíblia não diz isso, não. Com aquela roupa de pele de campo, um cinto amarrado. Na cintura, na barriga, assim, um cinto amarrado. Devia ser a coisa mais linda, parecia uma pamonha amarrada no meio do tempo. Comendo mel silvestre, gafanhoto, vivendo na beira de rio. Mas tinha uma coisa que ele tinha uma coisa que ele possuía, que era sobrenatural. Não era só o discurso, não era só o batismo. O que me surpreende de Moisés não era o batismo, ele ter batizado massa arretado. Negócio de Deus mesmo. Não era o fato de Moisés comer mel silvestre, João comer mel silvestre, obrigado, e os gafanhotos. Não, isso não. Ele podia comer os gafanhotos tudinho, não queria negócio com gafanhoto. Mas era o fato da identidade dele. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 19, 23, diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Olha para o irmão do seu lado e diz assim, olha para o irmão do seu lado agora, na biloca dos olhos dele, né? Não tem aquela biloca central, que é um pontinho preto, olha no pontinho preto do olho dele. Diz assim: quem és tu? Olha de novo assim, diz, quem és tu? Cara, quando eu vejo essa passagem na Bíblia, eu não vejo um povo, os fariseus, veja, era um povo que passou, que tinha a presença de Deus, mas por 400 anos nunca mais se levantou um grande homem de Deus. E eles estavam esperando quem? Eles esperavam o Messias. Eles esperavam que Elias voltasse. Eles queriam ver alguma coisa grandiosa. Eles estavam sedentos de uma presença de Deus. Eles queriam ver alguma coisa acontecendo. Eles não estavam perguntando a João quem era ele de forma despeitada. Porque a gente lê a Bíblia de vez em quando, né? A gente lê assim: quem és tu? Como se dissesse: quem és tu? Hein? Pele de camelo, cabelo todo emaranhado, comendo gafanhoto. Mas na verdade eles estavam ansiosos. Quem é você, João? Quem é você, pelo amor de Deus? Me diga. Que eles queriam algo de Deus, algo profundo. Eles queriam, de novo, aqueles heróis que tinham se perdido há mais de 400 anos, tinham sumido, eles estavam precisando, sedentos de um herói. E João diz assim: confessou e não negou, confessa, eu não sou o Cristo. E perguntou-lhe: então, que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não sou. João era profeta? Não. João era Elias? Não. Sabe, eu acredito que o pessoal estava assim: quem é tu? E ele: tu é profeta? Não. Tu é Elias? Não. Tu és o Cristo? Não. Aí João disse assim: disseram, pois quem é? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizestes de ti mesmo. Disse ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe o que ele estava dizendo? Eu posso não ser profeta, eu posso não ser Elias, mas eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou a voz do que clama do deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. E me digam, ele cumpriu bem o ministério dele? Ele cumpriu. João, quando estava na barriga da mãe, quando aquelas primas se encontraram, a mãe de João se encheu do Espírito Santo e o menino se virava na barriga da mãe. Eu acredito que a mãe se encheu do Espírito Santo para suportar, porque o menino dentro da barriga se girando, porque sentia a presença de Deus. Ele já, no ventre da mãe, ele já esperava, ele já clamava pelo ministério dele. Muitas vezes a gente até diz assim: olha, quando eu for um pastor, eu dizia assim, antigamente,
Eu pensava, quando eu for um pastor, eu vou botar bafunga no reino de Deus. Eu vou botar para torar. Eu vou ser aquele pastor. Olha, eu me imaginava. Eu disse, oxe, eu vou comprar um cajado, velho. Pendurar o cajado assim, em cima da cama. Né, para ser tipo o cajado de Moisés. Mas na verdade, nós precisamos assumir nossas identidades e cumprir perfeitamente nossos ministérios hoje. Sabe, se eu sou um discípulo, eu preciso ser o melhor discípulo. As pessoas podem dizer assim, você é quem? Você é Elias, você é um profeta? Cara, você é top. O que é que você é? Eu sou discípulo. Mas eu sou o discípulo. Você é o quê? Você é um discipulador? Eu sou um discipulador. Eu cuido bem da minha ovelha, eu tiro ela da boca do leão, da boca do urso, cuido dela, zelo dela. Eu posso estar lá atrás das malhadas, escondidinho. Ninguém está me vendo. Mas eu sou o melhor pastor, vou ser o melhor discipulador para o meu discípulo. Você é um líder, seja o melhor líder de célula. Seja o ânimo da célula. Já chega na célula assim, hoje é um tempo de festa. Bora, galera. Já animando a célula, gritando, agitando. Seja o melhor no que você é. Assuma a sua identidade. Se você é um discípulo, seja o melhor discípulo para o seu discipulador. Se você é um líder de célula, seja o melhor líder de célula. Se anime, seja animado. Bote para gerar. Pegue seus líderes, seus discípulos, vamos abrir GE. Eu vou com vocês, vamos abrir GE agora. Vamos convidar o povo, seja o melhor. Você é discipulador, zele da sua ovelha. Seja, assuma a sua identidade e faça o melhor que você pode fazer. Não só o que você pode fazer, mas faça aquilo que o Espírito Santo tem levantado para fazer. Não desanime nunca. João Batista, os discípulos de João Batista chegaram para João Batista e disseram assim, olha João, não tem aquele cara lá que tu batizasse lá, aquele Jesus? Tem. Ele está batizando mais do que tu. Olha, ele está maior do que tu, João. Bicho, tu batizasse ele. Ele disse assim, olha, é mais importante que ele cresça, eu diminua. Sabe, como disse, ele era submisso a Cristo. Ele olhava, Cristo ali era uma figura de uma liderança dele. Ele diz assim, é meu líder, é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça. Sabe, como João, nós precisamos olhar os homens de Deus e dizer assim, eu vou ser um apoio forte e firme sobre esses homens. Sabe, talvez não é minha hora ainda de liderar, ou ainda sou só um discípulo, mas eu vou ser o melhor discípulo, para que meu discipulador cresça no reino de Deus. Eu vou ser um apoio forte. Sabe, João, ele não pode nem ser considerado, muitos estudiosos não consideram João nenhum profeta. João não carregava título nenhum. Qual era o título de João? O título de João era o discurso dele. O discurso de João era, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Era o título de João, era a voz de João, o que ele falava, era o título que ele tinha. Ele não era discipulador, ele não era líder de célula, ele não era para aqueles homens, ele não era praticamente nada. Para tudo naquela sociedade, tudo que eles precisavam era de um profeta, na mente deles, na mente da humanidade, tudo que eles precisam. É um homem que se levante, que tenha destaque, que tenha um status, mas na verdade, o que o mundo precisa são de João Batistas. Pessoas que clamam, pessoas estratégicas que estão à beira das águas, chamando para o povo para purificar, endireitando os caminhos do Senhor e dizendo que ele cresça, é importante que ele cresça, mesmo que eu coma gafanhoto, que eu coma mel silvestre, que eu visto uma roupa de couro de camelo, mas é importante que ele cresça. Eu preciso fazer o meu melhor. Nós precisamos ser uma geração como essa, sabe, uma geração que diga assim, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou só para a célula. Eu não vou para a célula só por ele. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou para a célula, eu vou chamar convidado. Se um não for, se eu estou chamando 2 e nenhum vai, eu vou chamar 5. Se eu chamo 5 e a galera não vai, eu chamo 10. Eu estou chamando 10, não tem ninguém, eu vou chamar 50. Mas eu vou levar alguém para a célula. Rapaz, sou eu que vou fazer o louvor. Então eu vou preparar o líder de célula. Daqui a pouco a gente vai ter as divisões. Vai separar, eu vou orar. Eu vou orar, porque quando eu clamar a Deus, quando a gente botar aquele louvor,
o sobrenatural de Deus vai ter que acontecer. Sabe, a mulher já pode se imaginar uma tempestade, né, dos X-Men. Chega lá, eu vou criar o clima aqui. Aquele clima de louvor e de adoração. Nós precisamos fazer o melhor. O que é que preciso para que o reino de Deus desça sobre nossas vidas e sobre Caruaru? É que nós sejamos aqueles que entendem que são o povo de Deus, embaixadores do reino, que tem como dever trazer a presença de Deus manifesta nesse lugar. Amém? Então, quando você for fazer uma atividade na célula, se você for pegar assim, um quebra-gelo, você vai dar um aviso. Eu achei arretado, né, o aviso. Cláudio não está aqui. Cadê Cláudio? Não veio hoje. Mas, Cláudio, o que Cláudio fez? Ele me surpreendeu. Eu pensei que a gente já estava colocando na música, nos avisos, aquela musiquinha, né? Aí, Cláudio fazia, boa tarde. É tipo o William Bonner, né? Aí quando ele foi fazendo os avisos, aí depois dos avisos normais, ele disse, em Caruaru vai ter uma chuva de bênção. A galera, quer dizer, ele é uma atividade que a gente acha tão simples, né? Porque geralmente a gente dá os avisos para quem? Geralmente a gente dá os avisos para aquele membro que está começando a fazer alguma atividade na célula. Aí eu dei atividade para Cláudio, porque eu sabia que Cláudio ia fazer um negócio arretado, velho. Aí Cláudio fez um negócio, eu nunca vi um recado tão massa feito que Cláudio fez. Eu fiquei, olha, Michele, eu estava conversando com Michele sobre, eu vou ter Deus vai me dando essas viagens, né? Eu vou conversando com os discípulos, vou conversando com Michele. Aí eu falando com Michele sobre essas intensidades. E na célula a gente pula pouco, né? Dança pouco. Aí gosta mais de louvor, se entrega mais no louvor. Aí Michele colocou aquela música, subirão como águias. Daqui a pouco estava todo mundo, subirão, lá em casa, como águias. E os visitantes dançando também. É essa intensidade que nós precisamos. Eu vou fazer, lógico que eu vou orar e dizer, Espírito Santo, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor me ajude, mas eu preciso ter a disposição de ser usado pelo Espírito Santo e fazer o melhor. Amém? Então, sejam intensos, profundos. Dependam completamente do Espírito Santo. E ajam como cidadãos do reino de Deus. Nós precisamos ser a resposta de Deus para esse povo. As pessoas do mundo têm que olhar, não tem que olhar para o incrível Hulk e dizer assim, meu herói é o incrível Hulk, meu herói é o Tony Stark. Meu herói é Goku. Quando ele vira Super Saiyajin de nível 5, meu Deus, eu vou às loucuras. Na verdade, nós precisamos ser os heróis dessa nação. Deus tem nos levantado para ser aqueles que fazem maravilhas no reino dele. Sabe, em Joel, é uma profecia muito antiga. Ele disse, nos últimos tempos eu derramarei meu espírito. Jovens terão visões, velhos sonharão. Profetizarão, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Sabe, Sansão, quando derramava o espírito sobre ele derrotava 1000, matava leões. Quando o Espírito Santo vinha sobre a vida daqueles homens, as maravilhas de Deus aconteciam. E muitas vezes a gente via assim, o Espírito Santo vinha sobre Sansão, daqui a pouco Sansão não estava fazendo mais nada, só vinha e puf. Mas nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas. E o Espírito Santo muitas vezes quer nos encher mais para que nós possamos fazer coisas maravilhosas. E nós nos rebaixamos. Aquele espírito de pobreza, de que coitadinho, eu não posso fazer nada. Sansão fazia. Nós devemos ser os homens e as mulheres de Deus para essa nação. Profundos. É o Espírito Santo falando e a gente respondendo. Face a face com Deus. Caminhando com Deus. Abraão, Deus ia comer coalhada na tenda de Abraão. Meu irmão, já pensou Deus na tua casa? E aí, tem uma coalhadinha aí? Tem, entra aqui, Deus. Vamos tomar uma coalhadinha comigo? Eu vou botar um pouquinho de soro desse aqui, eu vou tomar um sorinho desse, porque o soro da coalhada é bom para a memória. Aí o senhor precisa, não, eu tenho que esquecer uns pecados, não é bom não, coalhada não, do soro não. Veja a intimidade de Abraão. E eram pessoas que Deus não tinha derramado uma plenitude do Espírito Santo, quanto tem derramado sobre as nossas vidas. Nós somos os heróis de Deus para essa nação. Amém? Diga assim, eu sou o herói
de Deus para essa nação. Amém? Nós somos esse povo. Amém? Vamos ficar em pé.